Olá, boa noite a todo mundo. Se vocês estão ouvindo essa aula, é porque eu estou atrasado para a aula de hoje, no dia 7 de outubro, e foi gerado esse atraso aí devido a questões de saúde, tá bom? Mas nada sério. Então, essa primeira meia hora vocês vão ficar comigo aqui nesse material gravado e provavelmente nos próximos 30 minutos aí, ou seja, às 6:30 da tarde, eu já esteja em casa para dar continuidade à aula. E aí eu peço que vocês já entrem na sala virtual, se possível, tá? Que eu sei que nem todo mundo é possível, mas se não, é, já vai perguntando aí para os colegas ou veja no e-mail, porque eu já vou chegar, já vou passar um e-mail dizendo que cheguei, que vai iniciar a aula. Então vocês fiquem dando uma olhada, tá? Então, vamos lá. A gente parou na devida situação aqui. A gente estava vendo a conformação de ciclo Equisanos, né? Então a gente já viu aí várias peculiaridades desses ciclo-alcanos, estabilidade termodinâmica, né? Nós vimos que anéis muito pequenos, como o ciclopropano, ciclobutano, são bem instáveis termodinamicamente. Quando eu digo instável termodinamicamente, eu quero dizer que a energia, não é, total dessas substâncias, não é, a energia correlacionada à tensão anelar gerada por nessas substâncias, ela acaba sendo maior comparada à energia medida em ciclo pentanos e ciclo hexanos. Depois, com o aumento do número de átomos de carbono, você dá mais grau de liberdade a essa molécula e você pode pensar num relaxamento. Mas os de 5 e os de 6 membros estão numa situação ali ótima, né? Lembra, 5, 6 membros estão aqui numa região ótima, tá? E aí os de 7, 8, 9, 10, 11, você vê que há um aumento aqui no valor gerado a partir da combustão desses compostos, tá? De maneira geral. E aí quando você tem a menor energia para esses compostos, não é? Quando você mede esse calor de combustão, você vai ter uma liberação de energia menor também. Então é como se fosse o seguinte: para eu queimar, para eu queimar ali 1 mol de ciclo propano, né, ele libera mais calor, porque a reação de combustão é exotérmica, libera mais calor do que eu queimar um mesmo mol de ciclo pentano, por exemplo, ou até mesmo de ciclo hexano, tá? Então, que isso acarreta, né? Quer dizer que a energia, desses compostos com maior grau, não maior grau não, com maior energia, não é, maior nível de energia, ao liberar o calor na combustão, e todo produto de combustão, digamos que seja a combustão perfeita, vai dar CO2 e água. Se você tem a energia desse composto maior, então você vai liberar mais energia. Se você tem a energia desse composto menor, por CH2, né? Você tem que ver por CH2, porque senão, é claro que você não tem como comparar, você tem que dividir pelo número de CH2, porque senão não tem como você comparar. O ciclo propano, ele tem 3 carbonos a menos que o ciclo hexano, né? Então isso daí daria uma diferença. Mas por
CH2, a gente consegue então fazer essa correção e a gente consegue ver aí que você vai ter mais energia acumulada, ou seja, esses compostos com maior energia, quando queimados, vão liberar mais energia, correto? Porque vai sempre para o mesmo produto, CO2 e água. Então a gente está vendo aqui que os carbonos não, as cadeias com 5 e 6 membros, né, elas vão estar numa condição ótima. Abaixo disso, 4, 3 acaba tendo uma instabilidade muito alta, né? E quando você vem comparando aqui com o aumento do número de carbonos, você vai chegando numa situação ótima no final, porque você gera aquela coroa, que eu não sei se aqui eu vou ter o desenho, deixa eu ver. É mais ou menos isso daqui, tá? Gera essa coroa aqui que a gente chama cadeira, 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 né? Por que cadeira, cadeira, cadeira? É como se uma cadeira emendasse na outra, uma cadeira emendasse na outra, uma cadeira emendasse na outra, e aí você gera essa coroa aqui, tá? E aí você vai estar numa situação ótima também, certo? Mas isso vai acontecer para quando você já tiver cicloalcanos com um número de carbono razoavelmente grande, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e assim por diante, tá? É como se a cobra mordesse o próprio rabo, tá bom? É uma cadeia linear grande, você imagina no zigue-zague, e ela encontra outra ponta, certo? Bem, aí a gente viu os cicloalcanos aqui, né? E aí esses cicloalcanos, a gente está estudando principalmente aqui o ciclo pentano e o ciclo hexano. Mais especificamente agora o ciclo hexano. Eu mostrei para vocês como é que se desenha, o que são átomos, não é? Que estão na posição. Quais são os átomos que estaria corrigindo? Quais são os átomos que estariam na posição axial e equatorial? Vamos ver aqui de novo, né? E os conformeros do ciclo hexano. Os conformeros do ciclo hexano nós já tínhamos visto: cadeira, meia cadeira, bote torcido e bote. Aqui para cá é o espelho. Mas você veja que para eu passar de uma cadeira para outra, Leandro, a gente passa de uma cadeira para outra, sim, e é o tema da aula de hoje. A gente vai ter que passar por esses intermediários aqui, provavelmente, né, para chegar aqui nessa outra cadeira. Tá? Você vê aqui, a gente precisa passar por esses intermediários, né, para que a gente chegue nessa outra cadeira, né, com agora os átomos, não é, rearranjados de uma maneira um pouco diferente dessa inicial. Continua sendo cadeira, mas você vê que essa pontinha que estava para baixo agora aqui está para cima, e essa aqui que estava para cima agora está para baixo, tá? Nessa situação eu já falei para vocês quais são os grupos ou átomos. Por que eu falo grupos ou átomos? Porque eu posso ter átomos como hidrogênio, halogênios, calcogênios, né? Oxigênio, enxofre, tudo gerando um grau de substituição aqui nesse ciclo alcano, ou seja, eu posso ter uma porção que é um ciclo alcano e alguma coisa ligada a ela, como por exemplo um grupo amino, não é? Uma hidroxila, né? Então por isso que eu falo ou átomos ou grupos, ou até mesmo hidrogênio, que vai ser um átomo, ou até mesmo um halogênio, que vai ser um átomo. Por exemplo, se eu colocar aqui flúor, cloro, iodo, né? Então por isso que eu falo átomos ou grupos. E continuando nessa linha de raciocínio,
temos as cadeias carbônicas mais diversas possíveis que podem estar ligadas aí também, não é? Como, por exemplo, eu posso ter uma metila, uma etila, uma isopropila, uma terquibutila e assim por diante, tá? Então, o que que acontece? Vocês estão vendo aqui, tá falando aqui, ó, o anel e tem um flip. O que que é um flip? É uma mudança na conformação. O que que vai acarretar essa mudança de conformação? Olha só, ele colocou aqui em rosa tudo que está axial desse lado esquerdo, tá vendo? Tudo que está em rosa aqui está axial e tudo que está desenhado em preto, não é? Vai ser as posições equatoriais. Naturalmente, né? Aqui está preto também o desenho da cadeira, mas eu acho que você entendeu a ideia que eu quis dizer. E aí, o que que acontece? Quando você passa para esse outro conformero, e sim, a gente chama de conformero. Por que que são conformeros? Porque eu mudo a posição dos átomos no espaço sem quebrar uma única ligação química. Isso é importante entender. Então, os conformeros, não é? Eles vão, não é, se interconverter de um para outro sem quebra de ligação química alguma, correto? Enfim. Aí nessa situação, né, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter aqui, olha, tudo que estava em rosa axial. Você vai ver que quando passou para esse conformer aqui, tudo que estava axial passa para equatorial. E tudo que estava equatorial passa para axial. Sim, é isso que acontece, tá? Então, na verdade, as posições equatorial e axial elas mudam, mas não há quebra de ligação química. Então, isso é uma primeira informação. A segunda informação que é muito importante você reter é o seguinte: ainda que haja essa interconversão entre esses dois conformeros de cadeira e tudo que era axial passa para equatorial e vice-versa, você tem que notar que, ainda que isso aconteça, os grupos, os grupos que você está vendo aqui ligado em todos os outros átomos, eles continuam os mesmos, tá bom? Vai continuar sendo a mesma coisa. Não há quebra de ligação. Esse é o primeiro ponto a ser prestado atenção. O segundo ponto a ser prestado atenção é que quem é quem? Então, quem é quem? Então, vamos ver. Aqui tá os númerozinhos para você não ficar tentado a achar o seguinte: ah, essa pontinha aqui é essa pontinha aqui. Só de ver que o número está diferente, você vê que não é o mesmo carbono. Então, esses números vão ajudar você a se localizar no espaço. Então, veja, esse carbono aqui, deixa eu botar a seta aqui sempre, o ponteiro sempre aparecendo. Ó, o 1 aqui, ó, ele vai ser esse carbono aqui. Claro, porque se fosse esse, seria uma imagem no espelho. E não é isso que você está imaginando. Ó, esse carbono é esse carbono aqui. O 1 está correspondendo ao 1 aqui. Olha só, esse aqui, esse rosa, está na posição axial. Quando passou para cá, né, ele passou agora desenhado na forma equatorial. Veja, tá equatorial. Aí eu lembro que eu ensinei para vocês que equatorial vai ser todos os tracinhos que estão em formato de diagonal. E axial vão ser todos os tracinhos que estão completamente na vertical. Então, olha só, aqui está completamente na vertical, o 2, o 6, o 4, o 5, o 3 e o 1 com os tracinhos pretos. Os tracinhos rosas estão todos em diagonal. Para você saber como desenhar, na aula passada eu ensino desenhando o W, desenhando um M, né? Olha o W aqui, ó, o W aqui, olha o M aqui. E nas pontinhas também eu tenho que colocar axial e equatorial, tá bom?
Aí, olha só, nota que o que estava em axial se transformou em equatorial, mas esse tracinho rosa, tanto nesse conformer à esquerda quanto no conformer à direita, eles continuam para cima. Continuam para cima. Então você vai ver que aqui, olha, tá para cima. E aqui, embora esteja equatorial, tá para cima também. Ou seja, tá apontando para cima. Todos dois estão apontando para cima. E aqui o que está em preto, ó, que aqui nesse caso onde eu estou apontando aqui, ele está na equatorial, quando passa para cá está na axial, mas todos dois estão apontando para baixo. Esse é um outro ponto importante. Ainda que você troque de axial para equatorial e vice-versa, os grupos vão continuar espacialmente, não é, indo para o mesmo sentido, para a mesma direção, assim por dizer. Certo? Isso é interessante, tá bom? Então, como é que eu faço então, Leandro? O que eu vou fazer para eu treinar isso daqui? Você vai pegar, você vai desenhar os dois conformeros, que aqui eu acho mais pertinente. Deixa eu ver se eu consigo sair. Aqui, ó, eu acho que eu vou colocar um slide novo. Eu acho melhor. Ó, eu venho para cá pro ponteiro, pá. Olha só, eu vou fazer grande, tá? Não faz pequenininho não. Faz grande para você se acostumar a desenhar. Agora eu vou botar uma seta de equilíbrio. Isso aqui não é ressonância, é um equilíbrio, os dois estão em equilíbrio. Essa pontinha que estava para baixo eu desenho para cima. E é sempre fazendo uma cadeia em zigue-zague, tá vendo? Depois é só eu ligar os pontos desenhando uma cadeira. Certo? Eu vou colocar aqui agora, ó, com uma cor diferente. Todo mundo que é axial, ó, axial, tá? Axial, axial, né? Apontando para cima, para baixo, sempre na vertical. Então é fácil, é só ir em cada ponta e colocar. Ó. O que o aluno confunde? O aluno chega aqui, ó, e faz isso daqui, ó. Vou fazer errado para apagar. Ó. Isso aqui tá te dando uma ideia de tetraedro? O troço tá te dando uma ideia de tetraedro aqui, fazer assim para cima? Não tá me dando uma ideia de um tetraedro aqui, não é? Então é porque você desenhou errado, tá? Então quando isso acontecer, você tem que desconfiar, até você se acostumar, tá bom? Aí você vem aqui, eu vou vir aqui de novo, pá. Olha, o correto é eu desenhar assim. O grupo tá aqui, tá bom? Agora, do outro lado, vamos ver do outro lado. Aí eu me perdi aqui, peraí. Ah, tava aqui em cima o tracinho. Vamos ver, esse carbono aqui não é esse aqui da ponta aqui. Então tudo que estava axial se transforma em equatorial. Então olha só, o equatorial aqui, ó, vai ser assim, ou seja, na diagonal. Esses daqui também, ó, diagonal, diagonal, fazendo esse M, tá vendo? Aqui, igual, ó, eu vou vir para diagonal, só que aqui mais no sentido de criar um W, né? Olha o W aí sendo formado. E aqui nessa ponta aqui, ó, tá aí, tá bom? Agora em verde, ó, vou botar em verde. Eu vou botar todo mundo aqui que é equatorial, ó, equatorial,
equatorial, equatorial. Aqui desse lado também, ó, equatorial, equatorial. Tá faltando umzinho aqui, equatorial. Quando eu venho para cá, tudo que era equatorial vai se transformar em axial. Então vamos lá, esse carboninho é esse aqui. Então, ó, axial. Esses outros dois aqui estão aqui, né? Ó, axial, axial. Aqui, axial. Ah, Leandro, eu não sei desenhar isso, tem que treinar, tá bom? Aqui e aqui. Eu também, quando era aluno, era terrível. Mas depois que você pega o jeito, certo? Aí eu vou fazer aqui um exemplo. Eu vou botar um hidrogênio aqui. Se esse hidrogênio está indo para baixo, aqui nessa outra ponta, em vez de estar equatorial, ele vai estar axial, mas o sentido está para baixo ainda, certo? E assim por diante, certo, gente? Assim por diante, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que se transforma da forma plana para cadeira. Então vamos lá, da forma plana para cadeira. Isso é muito importante, cai muito em concurso, tá? Então vamos lá. Aqui está a forma plana e eu vou botar dois exemplos aqui, tá bom? Eu vou botar aqui, eu vou botar até uma coisa diferente, tá? Eu vou botar até alguma coisa diferente aqui para você ter como comparação. Aqui está achurado e eu vou botar, sei lá, uma metila. Como é que eu passo daqui para esses conformes, Leandro? Então vamos lá. Eu venho vir para cá, eu vou pegar uma borracha, deixa eu apagar esse hidrogênio aqui. A gente faz esses mesmos desenhos assim mesmo, tá? Agora, olha só que fácil que é. Cadê o ponteiro? Eu vou pegar tinta vermelha, só para a gente não confundir. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou imaginar que eu vou botar esse primeiro, esse carboninho aqui que eu vou chamar de 1 e esse aqui de 4. Eu vou chamar aqui assim, ó, 1 e aqui 4, tá? É o mais fácil de se fazer. É como se eu pegasse esse daqui e deitasse ela, tá bom? Fizesse esse sentido aqui, ó. Deitasse ela aqui assim. Se aqui é o 1, aqui é o 4, aqui vai ser o 1, lembra? E aqui vai ser o 4. Agora, olha só. Agora a gente já localizou os carbonos. Belezinha, belezinha. Já localizamos os carbonos. Agora, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pegar e vai substituir os grupos ou átomos ali. Então, no carbono 1, o cloro, ele está vindo para onde? Essa cuia cheia quer dizer que está vindo para frente de você. Se eu botar essa molécula deitadinha assim, imaginar que está vindo para frente, qual é a sensação que te dá vindo para frente? Quer dizer que está para cima. Se tiver para trás, te dá uma sensação que está indo para baixo, tá bom? Então olha só, esse cloro aqui está para frente, a cuia está cheia. Então esse cloro está aqui, correto? E aqui nesse outro carbono 4 tem uma metila, ela está para trás, ou seja, te dando uma impressão de estar para baixo. Então a metila está para baixo. Tá aí, voa lá, já fez, tá bom? Aí naturalmente, o que não está representado aqui, que está na forma de linha, é hidrogênio. Tudo que não está representado é hidrogênio, tá bom, pessoal? Então é claro que aqui, se eu estou fazendo essa molécula aqui, tudo isso daqui seria, o resto seria hidrogênio, certo? Agora vamos para o outro lado, carbono 1. O cloro está para cima. Então aqui no equatorial, eu também coloco o cloro com sentido para cima. E o hidrogênio naturalmente para baixo. A metila aqui está para baixo, axial. Quando vem para cá está equatorial, mas o sentido é para baixo, continua para baixo, melhor dizendo. E o hidrogênio para cima. Tá aí, voa lá, você foi capaz de desenhar uma molécula como exemplo.
Tá bom? Isso é muito importante, cai muito em concurso. Transformar de forma plana para os conformeiros tridimensionalmente na forma cadeira. É só você desenhar as cadeiras, as posições axiais e equatoriais, numerar os átomos para você não se perder e fazer igualzinho como eu estou fazendo aqui. Tá? Se você seguir essa receita de bolo e treinar, você depois vai conseguir ir sozinho, tá bom? Vamos continuar. E aí, olha só, para a gente fechar com o grande finale, é o seguinte, olha só que interessante. Interações 1,3 diaxiais. Quando você vê em química orgânica assim, dista 1,2, dista 1,3, vírgula, a gente não lê em química orgânica. Ou interações 1,3, quer dizer que os átomos estão distando de 1,3. O que é 1,3? Você fixa um como 1, vai contando 2, 3 e o outro que está lá no 3 é uma distância 1,3. Me explica isso aí, Leandro. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Olha só essa metila na posição axial. Quando você passa para o outro conformero, ela está na posição equatorial, correto? Mas as duas continuam indo para cima. Lembra? Esse aqui é o carboninho 1, que eu... por que é o carbono 1, Leandro? Bom, aqui eu estou chamando de 1. Se eu fosse da nomenclatura, é uma outra regra para a nomenclatura. Aqui é só para eu me localizar, tá bom? Vamos chamar de 1. E aí o que acontece agora? Né? Você está vendo aqui, ó, que esses hidrogênios estão distando 1,3. Por quê? O que vai acontecer? Não é? A interação. Perdão, esse aqui está distando 1,3, não, está distando 1,2, perdão. Porque aqui é o 2, ó. Aqui é o 2, né? Se eu vier para cá, não é? Está distando 1,2 e aqui 1,2. Lembra que não tem nada a ver com nomenclatura isso. E aqui 3. E aqui 3. Por quê? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, esse aqui dista 1,3. E aí, o que acontece? Nessa forma, como você tem um grupo aqui mais volumosozinho, correto? Mais volumosozinho, né? Ou seja, mais grandinho, você vai ter uma interação indesejada com esses hidrogênios que estão para o mesmo sentido aqui. Leandro, mas eles não estão longe? Realmente, mas não estão tão longe assim. E aí, olha só, o que se prefere? Jogar os grupos mais volumosos na equatorial e vai ser sempre assim, correto? Sempre assim, na equatorial, os mais volumosos. Vamos lá, os mais volumosos sempre na equatorial, para que você evite essa interação 1,3 de axial. Por que 1,3 de axial? Porque esse cara está na axial e esses hidrogênios estão na axiais também. Então tem que estar todo mundo na axial. Aqui o grupo mais volumoso está na equatorial. Então 1, 2, correto? E o 3 está aqui, ó. Correto? E olha só, eles estão para lados opostos. Então, termodinamicamente, como aqui a repulsão de elétrons de ligações químicas, né, entre os hidrogênios desse grupo metila e esses hidrogênios aqui, esse conformero aqui, esse garotão aqui, é o preferido. Por isso que você está vendo essa seta aqui em maior. É o preferido. Ou seja, a maior parte da população vai estar dessa forma aqui. Certo? Então aqui ele está mostrando essas interações. Olha só. Mas ele botou um 5 aqui, Leandro. Mas de estar, de distância, ó, 1, 2, 3. Ele colocou o 5 aqui, fica didaticamente não muito bom, mas o que ele quer dizer? Que aqui teria o carbono 1, 2, 3, 4, 5, mas de estar, né, esse aqui seria 3, de estar dista de 1, 3.
Os dois distam um 3 dessa metila. E aí, jogando para equatorial, tu não tem isso. Aí você vai falar, ah, Leandro, mas e os hidrogênios aqui? Olha, eles distam um 3 desse aqui também, ó. 1, 2, 3. Aqui, idem. Aí, não vai ter também, não? Olha, sim. Mas hidrogênio é o quê? Pouco volumoso. É o átomo menor que você pode ter, correto? Então, prefere-se o que nesse caso? Deixar os hidrogênios em axial a se deixar um grupo volumoso em axial, correto? Então você está vendo aqui, ó, mais estável do que esse aqui, correto? Olha com um grupo terc-butila, já tem uns 30 minutinhos aí. Olha o grupo terc-butila. Olha só, vamos lá. Carbono 1, 2, 3. Esse aqui dista 3 também, correto? Olha só que volumoso é uma terc-butila. Que volumoso é uma terc-butila. E aí o que acontece? Essas interações vão ser mais efetivas ainda. E aí o que acontece? Você desloca mais ainda esse conformero para cá. Porque aí agora em equatorial, olha, você não tem essas interações que você teria um 3 de axial com todo mundo, não é? Um meio que enxergando o outro, um próximo ao outro, espacialmente mesmo falando, tá bom? Ah, Leandro, mas aqui, olha só, esses hidrogênios estão axiais, estão perto desse daqui. É, mas esse daqui, ó, tá indo para um outro lado, ó. Tá indo para cá, ó. E esse daqui tá indo para cá. Esses daqui estão no mesmo sentido, olha, veja. Veja. Correto? E aí, ó, tu tem uma grande interação nessa meiucona aqui, nesse meiuca aqui. Correto? Aqui não. Aqui eles estão indo para sentidos diferentes. Tá? E outra, aqui nem dista um 3, dista um 2, né? O que dista um 3 são esses hidrogênios aqui. Aqui sim dista um 3. Aí que piorou, né? Aqui está ainda mais longe, um está indo para baixo e o outro está indo para cima, para o outro lado. Certo? Ah, Leandro, mas e esses hidrogênios? Estão tendo interação, ó, um 3 de axial, um com relação ao outro. Espera aí, mas por que um 3 de axial? Ora, porque se eu pegar aqui, ó, 1, 2, aqui, esse aqui, ó, vai ser o 3, né? Então, eles estão distando um 3, ó, formando um triângulo aqui, ó. Correto? Mas o hidrogênio é o quê? Pequeno, então não tem esse problema, ok. Então, você vai ter esse daqui sendo muito mais estável do que esse daqui. Tá bom, meus queridos? Eu vou terminar por aqui, porque a gente já entra na estereoquímica, ó, acabou, tá bom? E aí, provavelmente, eu já deva estar chegando para a gente continuar na estereoquímica. Obrigado aí pela atenção de vocês. Então, me esperem aí, me aguardem. Tchau.